conhecer esse empresário, empreendedor e parceiro nosso agora em uma das empresas dele. Eu fui lá fazer uma gravação de um vídeo e ele começou a falar o que era o café sachê, o que era o café em sachê e quais eram os diferenciais, a composição do invólucro do café. Eu fiquei apaixonado. E quando ele fala de café, os olhos brilham. Esse profissional empresário, ele teria... Eu estou fazendo direito agora, né? Ele teria todo motivo para não estar aqui hoje, para não estar mais trabalhando, para estar desfrutando tudo aquilo que ele construiu com todas as empresas que ele tem. E ele aceitou o desafio de ser parceiro da Bebom e de ser parceiro desse empreendimento. Se não fosse ele, nós não estaríamos agora aqui podendo contar uma história de mais de 25 anos de experiência. E é isso que ele representa. Me ajudem a receber esse cara especial, grande empresário de vários ramos do Brasil e parceiro da Bebom, Marcos Mamana! Bom, boa tarde a todos, meu nome é Marco Mamana, só que tiro especial, porque ele exagerou muito. Eu só sou uma pessoa que olhei às vezes as coisas um pouco longe, um pouco de antecedência. Então eu fui o fundador, por exemplo, da Italian Coffee, que é uma empresa que vocês todos devem conhecer. Eu fui o fundador há 25 anos atrás, quando o pessoal falava que o café expresso era muito forte, que acho que ninguém ia tomar. Então não adiantava, porque eu ia entrar no ramo que estava errado, porque as máquinas de café expresso tinham 6 em São Paulo só, quando eu entrei. Uma delas era no aeroporto, e o pessoal achava que aquilo lá era quase impossível de alguém beber. Eu, como descendente de italiano, nas viagens que eu fazia para a Itália com meu pai, eu ia para Miami quando eu era pequenininho, e meu pai andava algumas quadras em Miami para ir num lugar de um cubano amigo dele que tinha uma máquina de café expresso, porque ele só tomava café expresso. Aquilo foi entrando em mim desde pequeno. Então é lógico que eu acreditava muito, porque eu sabia que aquilo lá era questão de tempo. Para penetrar no mercado americano era mais difícil, mas na Europa, que eu tive a oportunidade de ir logo pequeno, eu via que aquilo era o que se tomava. Então, em termos de café, eu quero dizer para vocês o seguinte: não é pela paixão, só pela descendência. É uma coisa que ao longo dos anos se tornou realidade. Aquele meu sonho de ter uma empresa de máquinas de café expresso, eu me sinto muito feliz, porque hoje a Italian Coffee é a empresa líder do mercado. São milhares de máquinas locadas ou vendidas vendendo café expresso, um sistema tradicional, que você coloca o grão, você tem um moinho, você dosifica e você faz o seu café expresso. Nós temos também a linha de vending machine, que são nas indústrias, que estão as máquinas lá, onde os funcionários disponibilizam e apertam o botão para tomar o café. E as empresas fazem isso por quê? As vending machine, por que elas vieram para ficar? Porque existem muitos estudos científicos, onde quanto mais disponibilidade você dá de café ao funcionário, mais produtividade você tem. Então, quando as empresas nos procuram para colocar as máquinas e pedem para que coloque bem perto, bem no corredor, de fácil acesso, querem quanto mais máquina possível, é porque é lógico que eles não querem agradar muito o funcionário oferecendo café, porque eles querem o retorno da produtividade que ele dá. Então, nas agências de publicidade, por exemplo, sempre pediram para colocar máquinas de café, uma quase em cada mesa, o cara ficar tomando, ficar produzindo 24 horas. Mas então funciona mais ou menos assim. Então, eu estou fazendo uma pequena apresentação, que eu fui fundador da Italian Coffee, uma empresa que tem um nome que vocês todos devem ver pelo Brasil todo. Nós estamos em Fernando de Noronha, por exemplo. Quer dizer, nós temos várias máquinas de Fernando de Noronha. Nosso técnico vai com o avião da FAB lá uma vez por mês para fazer recuperação. Então a gente tem um pouco de experiência em abrir esse mercado, que começou em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele se expandiu para o Brasil todo. Então essa eu acho que é uma prova que eu tenho bastante a ver com o café. Não só paixão, porque tem gente que é um apaixonado, que procura sua parte científica e fica por aí.
eu não sou nenhum cientista, eu sou um apaixonado em ganhar dinheiro também. Então, o que acontece? Essa Italian Coffee, graças a Deus, ela é prova, pelo número de máquinas que vocês veem, sendo líder do mercado de um segmento, nós somos bem-sucedidos. Eu não digo que eu fui bem-sucedido pela minha ideia. Acontece o seguinte, se te dá uma área para você explorar uma mina de ouro, e o ouro está a 1 metro de profundidade, é fácil pegar. Se ele tiver a 1000 metros de profundidade, fica mais difícil. O que me fez ganhar dinheiro com a Italian Coffee foi o produto café. Porque esse produto café, se a gente for analisar, ele começou na Etiópia. Vocês sabem mais ou menos a história, que as cabras comiam as frutinhas e ficavam felizes, saltitantes. Os monges observaram aquilo e acharam que aquilo parecia uma fruta do diabo. Então mandavam colher as frutas e queimar, para ninguém comer. Queimaram o café, o pessoal achou divertido o cheirinho, o pessoal resolveu colocar um pouquinho de água naquele café torrado. E bebia e ficava feliz. E começaram a ter um vício por aquele café. Então, o começo da história do café, acho que muitos de vocês sabem, mas eu estou reprisando aqui, foi assim. Um pouquinho depois de Cristo, por exemplo, quando tinham as vigílias, aquelas vigílias dos monges, eles não conseguiam manter o pessoal acordado. A verdade é essa, porque eram vigílias religiosas, um pouco monótonas, com tom de voz, então a pessoa dormia. Então, o que eles faziam? Café do pessoal, para o pessoal acordar. Então, isso começou 200 anos depois de Cristo. Então, é uma coisa que vem de muito tempo, não começou agora. O café é outra coisa, é o ouro branco, é o ouro negro. Por que é o ouro negro? Se vocês forem ver economicamente, você tem o petróleo como a primeira commodity. E a segunda? É café. Então, nós estamos falando da segunda maior commodity mundial, em termos de volume financeiro. Então, além de todas essas qualidades e características, você tem o poderio econômico que esse café traz aos países e à economia de todos. E para o consumidor, ele é feliz porque ele toma café e fica feliz, porque os benefícios que trazem a saúde do café, vocês devem conhecer, como muita gente já sabe. Quer dizer, a performance dos atletas melhora, a performance dos estudantes melhora, ele combate uma série de doenças que existem por aí. Quer dizer, então, se a gente for ver, o café é um milagre para todos nós. E apesar de todas as qualidades, ele é uma fábrica de fazer dinheiro para aqueles que querem trabalhar com ele. Isso é que é o mais importante. No Café Sachê, por exemplo, nós temos uma equipe hoje de 40, 50 pessoas que revendem só o Café Sachê e obtém 10 mil reais por mês de rendimento. Não vou dizer que são todos, lógico, tem aquele que tem mais talento, aquele que tem menos talento, aquele que tem mais sorte, aquele que tem menos sorte. Então tem aqueles que ganham 5 mil. Qual foi o investimento que ele fez? Nenhum. Então ele foi no celular e no carro, que não é que ele investiu no carro para fazer isso, ele já tinha o carro. Então, o que eu noto é o seguinte, eu tinha uma coisa adormecida, uma coisa muito fácil, que eu estou afastado há quase 5 anos do Café Sachê, porque eu entrei num empreendimento que vocês vão ter oportunidade de ver, e eu me empenhei há 5 anos. Então eu deixei praticamente dormindo essa empresa Café Sachê. E ela dormindo, as pessoas estão ganhando dinheiro e eu também. Porque toda empresa exige um esforço, uma magnitude, investimento, uma loucura. Eu não. Ela dormindo, eu ganho. E o pessoal trabalhando um pouco, sem investir absolutamente nada, tem um rendimento. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o sistema Bebom, em primeiro lugar, esse sistema de multinível, eu não vou me atrever a falar sobre ele porque eu não conheço bem ainda. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: uma coisa é você ter um sistema onde você obrigatoriamente vai ganhar dinheiro em cima de um sistema, de um modelo. E a sua matéria-prima desse modelo, ela é suspeita ou confusa.
Ou seja, se você tiver uma dor de barriga amanhã e você não puder estar na rua fazendo a sua venda, de repente você não consegue obter o resultado final. Vocês estão tendo duas coisas aqui. Vocês têm dois tesouros aqui na mão. Um que é o próprio sistema, que ele é autossustentável. Se amanhã depois você tiver uma barriga e você pedir para sua mãe, mãe, me atende esse pessoal aqui, você vai ganhar. Você não zera. Se você tiver amanhã depois um problema qualquer, uma ausência, vou ter que sair do país, vou ter que viajar, ter que ficar 2 meses fora, não vai acontecer nada. Porque o sistema é autossustentável. E eu não estou dizendo isso porque eu acho que dá certo. É porque eu tenho isso hoje, que funciona. Um sistema primário, onde as pessoas estão felizes e contentes. Então, eu acho, Dinaldo, que eu quis colocar aqui de uma forma muito clara, que tem negócios que são bastante... existe uma necessidade de investimento muito alto para se começar. Tem outros negócios que você tem que começar e você não pode parar. E tem negócios que você começou, implantou, plantou, você vai lá e colhe. Para a sua vida inteira. Para a sua vida inteira. Então, esse é a minha introdução a essa equipe que eu estou vendo. Depois eu vou pessoalmente fazer uma salva de palmas para vocês, porque eu conversei com alguns e vi o seguinte: vocês têm hoje muito mais para me ensinar sobre o sistema do que eu. Eu só sei uma coisa, eu só sei falar sobre café. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, é o seguinte: na minha vida eu fui bem sucedido por quê? Porque eu tive sorte em escolher um produto. E tem muita gente que trabalha, mas o produto também não ajuda. Eu, graças a Deus, encontrei no café o produto. E eu acreditei e não errei. Porque tem muita gente que entra em produtos que depois de alguns anos saiu de moda. Máquina de escrever. Sai de moda. Então o que acontece? No café, você custa 50 e você vende por 3,50. Você multiplica por 7 vezes, é diferente. Então, isso aqui é importante dizer também. O índice de multiplicação é muito grande. As pessoas pagam pelo café um valor que, graças a Deus, ninguém comenta isso, quanto custa, porque tá bom, tá ótimo. Quando eu vou num lugar e está 3,50, eu falo, tá barato, hein? O pessoal de lá está 4,50, eu sei. Mas eu atraí os caras, roubei os clientes dele por 3,50. Nossa, está tomando café barato demais. Tô barato. Eu quero ter volume. Entendeu? E vai aí para frente. Então nós temos aqui o crescimento do consumo de café no mundo, que eu estou falando que apesar das crises, tá? Apesar das crises que vocês sabem que depois de 2008 o bicho pegou. Nós temos um crescimento bastante forte. Tá os gráficos aqui para mostrar. Pode ir para frente. Aqui é o crescimento de consumo de café no Brasil. Está aqui. Preciso dizer o que é, vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos o perfil de consumidores. O que acontece? Você tem uma classe C, que é a classe que é importante para nós, que está tomando o quê? O café, e essa classe B está tomando o quê? O café expresso. Forte. Porque antigamente você entrava num barzinho e você encontrava aquela máquina, aquela torrezinha, aquela torre cromada, onde tinha aquele tubinho assim de café que mostrava, um tubo de vidro que mostrava o nível. Que eu sei, aquele tubinho, se você perguntar para ele, quanto tempo faz que você não tira esse tubinho para limpar? Ele fala, isso eu nunca mexi. O café sobe aqui para ver o nível. Não, essa parte a gente não mexe. Só lava mais ou menos por fora, joga água quente, entendeu? E fica tudo de bem. Só que a canalização interna daquelas máquinas, infelizmente, vocês conhecem. Quer dizer, vocês talvez não conheçam, mas eu conheço. A coisa é feia. Por isso muita gente fala, eu tenho tomado café ali daquela maquininha, mas não está me fazendo bem. Não é bem o café, né?
É o que tem por dentro dos caninhos lá. O pessoal aí esquece de limpar, mas tá bom. Aí vem a produção de café. Eu vou correr um pouco rápido nessa parte, porque não vai interessar muito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vem corroborar com aquilo que eu falei para vocês. O consumo de café, o consumo de xícaras de café expresso ano. Consumo de xícaras de café por mês. Passou de 9 dígitos, eu não sei ler. Não sei. Passou de 9 Bom, dígitos, eu não sei ler. consumo de xícaras de café expresso. O valor e gasto em café expresso dia. R$180 milhões. Eu estou falando dia. Porque se você colocar por ano aqui, nem a cabeça. Né? É só você fazer a conta. São dados que são tirados da BIC, por exemplo, onde o que é destinado de café em grão. O café em grão, torrado, você utiliza para fazer um café expresso, porque tem muita gente que fala, nossa, que absurdo, né? Gasta um monte. Eu falo, ih, gasta demais. Mentira, é 7 gramas que cabe. Se colocar mais, nem cabe na máquina. Entendeu? A gente não fala. Não, isso é um monte de café. É um desperdício. Em compensação, a bebida fica uma delícia. É, tá certo. Por isso que vale R$3,50. E aí você tem, e lógico que a Italian Coffee também cresceu por causa disso. É óbvio que eu colocava uma máquina de aluguel, eu fazia a conta de quanto ele gastava de café por mês e quantos cafés ele precisava tirar. Ele, em 5 dias já tirava o meu aluguel. E o resto ele pagava o gerente do estabelecimento dele. Então era só alegria. Isso a gente também cresceu. O gasto em cafés monodoses. Aí você vai falar, puxa, mas é bem menor. Mas pera um pouquinho, quando que começou a monodose? O pessoal começou a conhecer monodose quando o George Clooney apareceu na televisão falando do Nespresso. Porque até então, quando a gente falava de monodose, café sachê, o cara falou, pega esse saquinho e põe dentro da água quente. Não, não é assim. Não é bem assim. Ah, não é? Precisa da máquina. Ou seja, a coisa é muito recente. Foi questão de 5 anos para cá que a Nespresso implantou esse sistema forte. Com uma verba de propaganda de 50 milhões para o lançamento, há 5 anos atrás. Eles investiam, a Nestlé gastou 50 milhões de reais para o lançamento. Ou seja, os primeiros 30 dias de eventos e televisão. E são investidos milhões e milhões de reais por ano para ela manter o sistema funcionando. Para nós, foi muito bom, porque abriu o caminho. Abriu o caminho para a gente vender o nosso produto. Se a gente vende por 1, e o cara fala, Marcelo, ladrão, hein? R$1 esse pacotinho. Eu pesei o meu, é bem barato isso aí de uma mulher, é barato. Para que você foi pesar também? Muito pesado. Muito pesado. Eu vi aqui que só tenha 10 centavos de café, você nem põe. Um pouquinho, não tinha nada que pesar. Tinha que tomar e achar bom e pronto. E reclamar se estiver ruim. Então o que acontece? Essa Nespresso, ela abriu para nós uma grande frente. Ela abriu para nós. Ela abriu. Por quê? As pessoas começaram a comprar por R$2, R$1,60, R$1,70, R$2,30, conforme o tipo, e começaram a achar barato o meu, de 1. Tá vendo? Agora ladrão? Não, porque eu estava comprando, achei meio caro esse troço aqui, rapaz, eu estou voltando pro teu. Falei, bom, você me falaram que eu era ladrão. Não, mas é que eu vi que tem mais ladrão que você. O nosso café, como vocês já viram, é um café que é feito com cafés estritamente nacionais, feito por produtores brasileiros, colhido, transportado, ou seja, uma cadeia de remuneração e riqueza que fica toda ela aqui no Brasil. A única coisa que é importada, porque eu não consegui fabricar no Brasil, é o papel. O papel é feito do quê? De casca de cereais e o ábaco, que é uma folha da palmeira da Indonésia.
que é ecologicamente correto, porque ele se decompõe na natureza. Então, se você jogar esse sachê no lixo, você não tem problema, porque ele vai virar nada. Ou adubo, se você quiser fazer adubo, você vai conseguir fazer adubo. Se ele for por uma compostagem, ele vai ser biodegradável com os anos. Então, é uma coisa muito importante e é um diferencial que nós temos. Não que eu seja xiita por preservação ambiental, não. Eu acho que todos vocês estão vendo o que está acontecendo com o planeta. Todos vocês estão vendo, a gente está assistindo todo dia. Então, isso é uma coisa importante para a gente comentar sobre a diferença do sachê para uma cápsula. Um sachê é ecologicamente perfeito, uma cápsula não é. Outra coisa que vocês vão encontrar são máquinas que nós podemos observar aqui. Esse aqui é o crescimento de aberturas de empresa no Brasil. Isso aqui são comentários que eu quero fazer, não precisa, porque vocês são professores disso. O crescimento é muito violento em termos de aberturas de novas empresas. E novas empresas, cabe o quê? A máquina de café. Porque além dos móveis, o ar-condicionado, os computadores, eles obrigatoriamente vão ter hoje a sua máquina de café. E o Ernest Illy, por exemplo, que foi o fundador, em Trieste da Illy, eu encontrei há 20 anos atrás ele numa feira inicial na França, e conversando com ele e tal, me apresentei, eu sempre admirado pela Illy, pelos grãos, ainda não tinha o sachê. Ele chegou para mim e falou assim: não, eu tenho ido constantemente no Brasil, porque eu estou desenvolvendo coisas no Nordeste. Eu falei, pô, será que a língua minha com a dele não está dando certo? Porque eu falei, o homem está falando de Nordeste, café. Eu fiquei com aquele negócio atrás da orelha, porque eu sei que ele premiava os produtores de café no Brasil, trazia cultivares novos, investia junto com a Embrapa para desenvolver melhores cafés. Eu fiquei cismado com aquela conversa, eu voltei e falei, doutor Ernest, me diga uma coisa, acho que nós estamos confundindo. O Brasil só está falando Nordeste. Ele falou, Nordeste. Porque eu estou financiando junto com a Embrapa o desenvolvimento da mudança genética da juta. Juta é a juta que faz o saco do café. Eu falei, mas desenvolvendo mudança genética? Eu nunca nem tinha ouvido a palavra. Ele falou, porque nós estamos desenvolvendo junto com a Embrapa para que a gente tire um pouco do cheiro da juta quando faz o café. Porque a juta, não sei se vocês já tiveram oportunidade, o saco do café ele tem um cheiro próprio do saco. E ele trabalhou muito, há 20 anos atrás que ele começou, para tirar o cheiro, porque ele falou, eu não gosto, porque eu coloco o café, uma coisa tão nobre, dentro de um saco que transfere um pouco do cheiro para o café. Então eu só estou dando esse pormenor para vocês verem onde é que ele foi. Há 20 anos atrás, além do desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento do café expresso, foi ele que desenvolveu, esse camarada investiu dinheiro e trabalho com a Embrapa para trabalhar a mudança genética da juta. Então, quando o pessoal me pergunta, eu falo, a história do homem é essa. Você imagina o que ele faz com o café. Esse é o nosso café. Isso aqui é um pouco do modelo de trabalho europeu. Isso aqui foi uma feira que teve na China. Um pessoal que comprou bastante, alguns contêineres nossos, montou o estande. Obviamente que foi só um ano, né, de alegria, porque depois ele começou a fazer o dele lá. Essa é a nossa fábrica. Ela tem temperatura e umidade controlada. Agora, na nova unidade que vai ser transportada essas máquinas para esse novo lugar, tem uma tecnologia até maior para manter umidade e temperatura controlada. A evolução do café é um exemplo muito prático que eu uso, que a garrafa térmica, em termos comparativos com o som, é quase um gramofone. Por quê? O pessoal fala, você está exagerando. Eu acho delícia o café de burro. Ah, beleza, é ótimo. O café feito imediatamente
no coador, é óbvio que depois de 10 ou 15 minutos você vai estar tomando um bom café. Lógico que o café, quando foi moído, você já não conhece o grão. Então ali tem muito mais coisa do que grão de café. Eu não quero nem citar nomes, mas tem. Então você não tem culpa disso. Mas se você tomar o café, você vai tomar em 15 minutos, você vai tomar um café que vai te fazer bem. Apesar de ele ter substratos, que a temperatura da água, a partir de 83 graus, ele começa a tirar substratos, além dos extratos. Mas isso é um negócio que vocês vão escutar melhor na Academia do Café, tá? Eu só estou dando uma passando. Por que não faz bem? Porque depois de 25 minutos o café feito, ele começa a rançar a parte da gordura do café. Então ele só serve para ser tomado em 20 minutos no máximo. Existem estudos, eu vi esses estudos, é coisa horrível, não fica legal. Não é legal tomar café depois de 20 minutos. Então, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui uma garrafa térmica comparada ao gramofone, porque garrafa térmica normalmente você põe, depois de meia hora, uma hora, você está se espetando lá e dentro. E depois você tem essas maquininhas automáticas que vocês devem ver por aí, né? E ela é comparada lá com o CDzinho e tal, bom também. Em termos de café, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês estão com 3 tesouros na mão hoje. Vocês têm o café, que não precisa dizer, os números mostram. Vocês têm um sistema de café sachê, que é o futuro. Porque se você for ver, nós talvez pulamos um pouco uma parte aqui importante, voltando um pouco, nós temos o crescimento do café de consumo nacional, ele está praticamente estabilizado, com um crescimento pequenininho de 3% nos últimos anos. Nós temos o café expresso, que ele vem num crescimento bastante acelerado. E nós temos o café monodose, tá? Nós estamos sem o gráfico. Nós temos um café monodose, que eu queria dizer para vocês o seguinte: o gráfico do monodose não é assim, ele é assim. É uma violência. Ele aumenta 25%, 30% ao ano, e não vai parar mais, o sistema de monodose. Por quê? O sistema de monodose é o futuro, é o presente e o futuro. Por quê? Porque ele não depende da mão da pessoa para fazer o café. Ele não depende do lugar onde fica o café. Aquela maquininha de plástico que eu mostrei, você colocou o grãozinho lá dentro. Aquele grãozinho, depois que você abriu o pacotinho, você colocou lá, o dia seguinte ele já está oxidando. Depois de 3 dias, está pior ainda. Se chove, ele é higroscópico, pega umidade, a máquina deveria sofrer um ajuste, mas não dá para ajustar a todo instante. Coisa que na máquina profissional o operador consegue controlar. Vocês não percebem, mas ele regula a granulometria, a quantidade que ele põe, ele vai pilotando durante o dia. Já no café em sachê de monodose, com certeza você vai ter muitos elogios, porque ele está em atmosfera modificada, ele está conservado, é zero de oxigênio, não tem oxidação no grão, e você não erra. Se você pegar, eu pego a minha neta de 7 anos, ela põe o café lá e me tira como se fosse um barista, me desculpe, viu? Que fica 1 ano treinando lá. Minha neta é só botar, apertar e tira. Outra coisa, a máquina de café escolhida foi uma máquina feita por uma empresa italiana, não é chinesinha, nada contra, mas é uma máquina de fala italiana, que é uma máquina que tem um conceito, e ela que desenvolveu as máquinas de café sachê. Agora é óbvio, se espeta a máquina numa tomada 220, se a máquina é 110, tem uma oscilação de temperatura. Se ela sofre maus pratos, se o cara encaixa o sachê errado e puxa aqui com toda a força que ele tem, é lógico que começa a quebrar. Mas eu estou falando o seguinte: vocês estão com o equipamento grifado, ou seja, é um equipamento que vocês podem falar, é máquina de café. E ela vai tirar café com precisão, com temperatura controlada.
segurança dela não pegar fogo, como uma chinesinha amanhã pode pegar. Isso aqui não vai pegar fogo sozinha, da Zé, se querer se matar, não. Ela não vai. Eu já tenho 2.000, não tem perigo. Entendeu? Ela não vai fazer feiura. Lógico, se tiver maus tratos, é óbvio, e óbvio também, tudo que é elétrico, eletrônico, tem placas eletrônicas, vai poder dar defeito. Só que nós temos uma assistência técnica, uma garantia. Porque daqui 5 anos, ou daqui 7 anos, ou daqui 8 anos, nós vamos ter que responder por ela. Lógico que nós vamos responder. Eu sei o que a gente está falando em termos de máquinas de café. Então, eu acho que vocês estão bem cansados, porque depois que o Edinaldo fala e deixa todo mundo acordado, eu vejo o pessoal tudo quase que tomar um café. Que isso, eu tô quase pulando aqui de calmante. Aqui ninguém tá batendo de palma. Bom, gente, eu sei que eu que sou um entusiasta, eu sei que as coisas que eu falo me emocionam, mas eu sei que vocês devem estar bastante cansados, mas nós estamos terminando. Vamos acima! Outra coisa também que eu comentei com o Marcelo outro dia, numa viagem minha para Ubatuba, eu fui jogar tênis, aluguei uma quadra, cheguei lá, chamava Tem Tênis. Cheguei lá, tinha um pequeno barzinho e tal, não sei o quê. Eu falei, tem café expresso? O cara falou, puta meu, estou precisando disso. Eu falei, não, tá, você já resolveu, estou aqui, coloquei uma máquina lá. De repente, um tenista lá, um usuário lá da quadra, chegou e falou assim, puxa, eu acabei de comprar outro. Eu vou falando e vou falando os nomes, tá? Tem muita gente que fala tal, eu dou nome, chama, tem tênis. Foi lá, o tal de Guto chegou e falou assim, puxa, eu acabei de comprar um restaurante que chama Tio Sampa. Eu falei, bacana isso aí. Ele falou, eu preciso disso no meu restaurante, que eu acabei de comprar, pelas casas lotéricas, eu acabei de comprar, pode instalar, tá, já estava instalado lá. Isso eu estou falando no final de semana. Nisso, quando ele colocou, ele era amigo do Rei do Camarão, o restaurante chama Rei do Camarão em Ubatuba, alguns de vocês podem conhecer. Ele falou, o cara está com a maquininha daquelas de plástico lá que eu falei, que quebra, que faz feiura e tal, faz barulho e queima o café. Ele está com uma lá quebrada lá, o pessoal faz 3 dias que não atende. Eu falei, pera um pouquinho que nós vamos instalar. No final de semana, o restaurante Malibu, outro restaurante que foi colocado. Ou seja, papagaio e tantos outros. Então, eu que fui para lá para jogar tênis e tirar a cabeça no final de semana, eu fiquei instalando máquina, porque eu levo um monte no porta-malas, então não tem problema, eu vou lá, não tem problema. O pessoal dá risada, né? Fala, pô, mas você vai parar de. Hã? Violino. Não. Aí é sacanagem. Não. Toda adesivada, assim. Mas é chique. Então, eu pensei, comentei até com o Marcelo, falei, puxa vida, né? Que a gente também não tem tempo, também já estou fora de forma, estou querendo fazer nada. Eu não vou mexer com isso, mas eu fiquei pensando, se eu ficar um mês aqui, eu vou colocar 50, né? Porque você vai na escola, põe, você vai na borracharia, põe, você vai no cabeleireiro, põe. Você vai na loja que vende ar-condicionado, você tem sempre um espaço, ou seja, um produto que é muito importante que se diga. Porque tem produtos muito específicos, né? E se você vende uma ferramenta para uma empresa, você tem só aquele segmento. Você bater aquele segmento, acabou. Pode ir embora, se deu, se não deu, volta depois. Esse segmento não, ele é incrível. É uma autoescola, é no cabeleireiro, é na casa da pessoa, é na casa do parafuso, ou seja, é no restaurante, é na pequena bomboniere. Esse móvel aqui, por exemplo, não é bem esse não, é outro. É parecido com esse, só que ele é de metal. A gente põe no estacionamento, por exemplo. Você liga na tomada e começa a vender café por R$13 dentro do estacionamento. Quer dizer, é uma coisa, viu, Dinaldo, que eu sempre coloquei na minha cabeça, é ilimitado. O céu é o limite.
O céu é o Luiz. Agradeço a todos vocês. Espero que eu tenha contribuído nesse início desse novo trabalho. E vocês têm um tesouro na mão. E mais tesouro são vocês que estão aqui. Obrigado. Bom, é claro, vocês vão ouvir muito mais de Marcos Mamana Isso. Vocês vão ver muito mais informação nos módulos da academia. Isso é importante, onde vocês vão ter conteúdos mais técnicos, mais específicos. E, como eu disse, hoje aqui é muito mais uma degustação, mas só que a presença do Marcos, a experiência que ele tem, a vivência, o know-how, esse é o maior ativo deste projeto. Esse é o maior ativo. Porque isso ninguém tem. Ninguém tem Marcos, ninguém tem a experiência dele, ninguém tem o pioneirismo dele, e ninguém tem essa visão de futuro que ele colocou no negócio dele, para que a gente pudesse desfrutar. Então, Marcos, você é, me perdoe dizer, um dos maiores ativos desse projeto. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado.